Uma das maiores dúvidas das pessoas de hoje é qual será o tempo que Deus ele vai cumprir a promessa, receber uma promessa, eu tenho uma promessa na minha vida. Se você tem, aleluia, meu irmão, aleluia, minha irmã. O que importa é que se Deus ele te prometeu, pode ter certeza de uma coisa: se responsabilize pelos princípios, que Deus ele vai se responsabilizar pela promessa. Todos nós sabemos que debaixo do céu, a Bíblia vai nos dizer que há tempo determinado para todas as coisas. E um dos tempos que a Bíblia vai nos dizer é que há tempo de alegria, há tempo da tristeza. Nós precisamos entender que não há dia que dure para sempre, também não há noite que não termine, mas Deus vai estar em todos os momentos com a gente. Mas a pergunta que eu te faço é: você já recebeu uma promessa e qual que será que é o tempo? Eu recebi uma promessa há tanto tempo, eu tô ansioso para viver essa promessa, eu não vejo nem sinal. A primeira coisa que a gente precisa entender é que promessa, quando Deus ele dá, ele vai cumprir. Mas nós precisamos entender primeiro se aquela promessa foi de Deus ou não. Se com certeza foi de Deus, pode ter certeza que ele vai cumprir, amém? E o primeiro ponto que nós vamos falar hoje é como saber se a minha promessa é de Deus. A Bíblia vai nos dizer vários pontos que os profetas, né, da época de antigamente falavam com os reis, falavam com o povo de Deus, profetizavam. E uma das coisas que a Bíblia vai nos dizer, para a grande orientação da Bíblia, é para que a gente faça a prova com Deus. Não é errado a gente pedir sinais para Deus para saber se realmente, seja se for aquela promessa, seja se foi uma profecia, seja se foi em sonho. Todos nós sabemos que a arma de Deus é a fé, já a do diabo é a dúvida. Então o diabo vai lançar aí dúvida na nossa vida para que a gente venha sentir um vazio, para que a gente venha duvidar da obra de Deus na nossa vida. Então não duvide, porque se Deus ele te escolheu, Deus ele te mostrou, se ele te mostrou é porque ele vai te dar, amém? E nós vamos falar agora sobre o tempo da promessa. E quando se fala em tempo da promessa, já me vem à mente a pessoa de José. Na Bíblia, José ele foi bastante conhecido. José, todos nós conhecemos que foi aquele jovem, aquele menino que José ele sonha. E José ele vai sonhar aos 17 anos. O sonho de José vai se realizar aos 30 anos de idade. E José ele vai viver até os 110 anos. E se a gente fazer as contas, quanto que é 110 menos 30, que vocês são bons de matemática? É 80 anos. 80 anos o tempo do que? O tempo da bonança. 30 anos se cumpre o tempo da promessa na vida de José. A promessa de José começa aos 30 anos. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Davi foi rei aos 30 anos sobre Israel. Então a gente entende que há um tempo. Na sua vida não estou dizendo que vai ser 30 anos, pelo amor de Deus, não. Mas há um tempo diferente. Nós precisamos entender que o meu tempo do processo é diferente. O seu tempo do processo é diferente. Mas a resposta verdadeira para isso é que o tempo ele vai passar, ele é mais curto do que o tempo da bonança. José ele vai morrer aos 110 anos. Se você pegar 110 menos 30, José aproveitou 80 anos da sua vida para viver as promessas de Deus. Nós precisamos entender nesse contexto que se Deus ele te mostrou, ele vai te dar. Deus ele mostra para José. Então José ele aprende, ele tem uma visão. Até então a Bíblia não destaca, né, qual era o pensamento de José, qual que era a confiança dele, mas a gente vê a confiança de José através das suas atitudes. José corre da mulher de Potifar, José é fiel ao tempo todo a Deus. E esse é o exemplo que nós precisamos ser em meio ao nosso tempo, ao nosso processo aqui na Terra. A gente entende que a lagarta ela não precisa virar milagre para ser borboleta. Não, pelo contrário, a lagarta ela precisa de um processo, porque os processos da vida são importantes. O vinho ele não é naturalmente assim, não. A uva ela precisa ser esmagada para fazer o vinho. Assim como a gente vê também diversos fontes, né, de riqueza, como um colar, por exemplo, um relógio, eles precisam passar por um certo calor para chegar onde eles chegaram. Então os processos da vida são importantes. E a resposta desse vídeo de Deus para você tem o tempo da promessa de Deus que vai se cumprir na sua vida.
Não precisa ficar ansiosa. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, você é fiel. Se você é fiel, pode ter certeza que os planos de Deus eles vão se cumprir na sua vida. Porque pode uma mãe se esquecer de um filho, pode um pai ainda que se esqueça, Deus não se esquecerá de ti, amém? Nós precisamos ter essa visão, talvez uma visão pequena, mas essa visão vai determinar, a sua visão ela determina onde você vai chegar. Não queira chegar longe tendo visão pequena, Deus ele não vai me levar a lugar nenhum, não. Sem fé é impossível agradar a Deus, tenha fé, tenha esperança que você vai chegar onde Deus ele quer e a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, amém?